sou o Vlad Oliver. Neste vídeo a gente vai falar de Tile e Udin, que parece dupla caipira do interior do Tennessee, mas na verdade são os nomes dos mapas múltiplos que você gera para objetos complexos como a nossa bonequinha. Pensou que o mapinha só resolvia? Aqui nós é Google Maps na bagaceira. Bem, nesse vídeo nós vamos falar de Udin. E o que diabo vem a ser Udin? Vejam, tem gente que pode achar que Udin é o pai do Thor, um deus do Olimpo, alguma coisa assim. Na verdade, Udin quer dizer a abreviatura de U-Dimensional. E afinal, o que vem a ser o tal do U-Dimensional? Vamos tentar explicar, começando pelo UVW Map. Okay? Vejam, eu estou no 3ds Max. No 3ds Max eu tenho um plano. E este plano tem uma característica. Ele está, vejam, eu tenho aqui um eixo cartesiano, um eixo de coordenadas. E esse eixo de coordenadas ele me dá uma posição, a posição do pivô do meu objeto, ok? Então meu objeto tem um pivô, ok, que está relacionado a esse eixo. Por sinal ele está alinhado inclusive. Então nós temos x, y e z. E vamos agora aplicar um modificador, um noise, ok? E o que vai acontecer ao aplicar um modificador noise e aplicar um UVMap? Vejam, eu vou colocar um gizmo. E o gizmo vai projetar, como se fosse um projetor de slide, uma determinada textura, que eu não selecionei, mas uma determinada textura nesta malha. O que vai acontecer? Vai acontecer que, em grossas palavras, vejam, eu vou ligar o Edit Poly aqui, e vocês vão ver que isto aqui, sobre a malha, é a minha orientação em U. Esta aqui, sobre esta malha, é a minha orientação em V. E esta aqui é a minha orientação em W. Ou seja, as coordenadas U e V, elas são coordenadas sobre uma superfície. E as coordenadas de W são as coordenadas de profundidade, que servem para aquelas ferramentas do ZBrush, por exemplo, do Alpha 3D, ou então, para quando você tem a pele, o Subsurface Scattering, parte da luz, ela vai realmente mergulhar na superfície do objeto e vai trazer uma informação de cor. Então, essas três variáveis, elas são a transposição entre as informações para eu colocar um grid numa malha e o próprio grid cartesiano, o próprio eixo, okay, de coordenadas. Ou seja, como é que o computador trabalha? Ele trabalha transferindo informações de posição de um lugar para outro. Aqui, okay? Então este é o UVW. Ou seja, o UVW também veja, quando a gente tem as coordenadas aqui, a gente está dando informações sobre coordenadas que estão sobre a malha. Aí vocês vão perguntar, mas o que é que isso tem a ver com o Udin? Vejam, isto aqui acontece quando você faz o relaxamento do objeto, que significa que eu tiro todo mundo aqui, tiro o noise inclusive, e o meu objeto vai ter um mapa que está linkadinho, ou seja, eu vou começar as transformações a partir deste relax. E o que a gente está fazendo no Unfold? Vejam, eu peguei, vou dar um Alt aqui para ver, eu peguei a nossa Olympia, que tem sido a nossa referência, ok? Ela aparece como pretinha aqui. E o que acontece? Isto aqui são os mapas de UV. E o que são esses mapas de UV? Eles são mapas que mostram como é a nossa textura aberta, como são as partes da nossa textura escalpeladas. Aí que entra o conceito de Udin. O que é o Udin? Udin é quando você sai de uma textura única aqui e passa a ter um conjunto de texturas que são tileadas, ou seja, elas são multiplicadas, tem um valor multiplicativo aqui, que vai fazendo com que você vá separando elas em mapas, ou seja, esses mapas são separados. Como que você começa setando os Udins aqui? Vejam, eu acho que muito provavelmente vai ser em aqui,
eu vou colocar 8 aqui, e eu vou ter os tiles com os números, 1, 2, 3, 4, que são os números da multiplicação que eu tenho que dar no meu objeto, na minha island, que é o meu grupo de polígonos separados para aplicação de uma textura. Cada uma dessas islands aqui, elas vão determinar um mapa diferente. Então, Udin significa o conjunto, ou seja, o conjunto dimensional em U, no eixo U, ok? Em geral, no eixo V também serve, ok? A gente vai ter quantos tiles foram necessários para, vou dar um F aqui, para ter, ou dar um A, ok? Para que a gente tenha a nossa textura devidamente separada e aplicada por objetos separados. Vejam o seguinte, esta é a Olympia, e estas aqui, vejam, eu vou dar ao Photoshop. Estas aqui são as texturas da Olympia, ou seja, o rostinho, o corpo, pernas, braços, dentes, eyelashes, cílios, né? E olhos. E estas aqui são as texturas da nossa bonequinha. A primeira que nós fizemos no 3ds Max, e também fizemos esse esquema baseado no esquema da Olympia, fizemos esse esquema de tile, ok? Aí vocês vão me perguntar, pô, mas tá, e o que isso significa? Basicamente o seguinte, vejam, se eu vier aqui e der um new, vejam, eu vou continuar deixando o default aqui, eu vou tirar esse create udin aqui, vou simplesmente selecionar a nossa Olympia 8, que é, acho, a nossa Olympia referência, ok? Vejam o que acontece quando eu trago a Olympia, ok? Acontece o seguinte, se eu diminuir aqui e der um Alt com o botão, essas ferramentas estão sempre me ferrando aqui, é aqui, muito bem. Vejam que aqui eu coloco todas as U-dimensionals, todas as repartições, ok? De uma vez só, ou seja, visualmente é muito mais interessante de visualizar, só que ela gera um problema. Se eu vier aqui e resolver pintar, vejam, eu estou pintando tudo ao mesmo tempo, ou seja, eu não tenho uma informação para pintar esses objetos separadamente, ou seja, o que ele faz na coordenada 1, ele faz na 2, na 3, na 4 e assim indistintamente, e a gente não tem. Apesar de ver a separação de malha, eu não consigo trabalhar com ela. Então, o que me resta fazer? Fazer um novo new, vou dar um discard, dessa vez eu vou dar um create texture for Udin file. Ok? E isto vai significar, opa, estou passando Olympia 8 novamente. Veja. Novamente eu tenho aqui a minha Olympia, ok? E novamente, deixa eu ver, com F aqui também, tal como o Unfold, com F eu consigo centralizar a minha textura. Mas o que aconteceu? Vejam, aqui eu tenho as outras texturas que formam o meu conjunto de texturas, ok? Da minha malha completa, ok? Então, ao pintar aqui só o rosto da boneca, ou aqui pintar só o corpo da boneca, veja, eu não estou pintando o resto, como eu estava fazendo no processo anterior, onde tudo era uma coisa só. Ou seja, o Udin, ele é um processo de você fazer, vejam, cada uma dessas malhas, se eu vier ao Photoshop aqui, cada uma dessas malhas é um arquivo de image size de 4096, de 4K, 4096 e 4096. E vejam aqui a qualidade do objeto quando você aproxima, ou seja, para quando a gente precisa de muita textura, a textura está aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 vezes 4. Está quase uma ilustração contínua de 32 mil pixels, ok? Ou seja, é uma ilustração imensa, simplesmente imensa, e que só é possível de ser feita se a gente desmembrá-la em várias, que é como é o processo, ok? Até o momento, quando eu mostrei para vocês as nossas... Eu já estou estourando meu tempo, mas quando eu mostrei para vocês a nossa bonequinha, eu mostrei ela
num único mapa, com tudo junto. E o próximo passo vai ser mostrar para vocês como é que a gente faz para criar o tile do objeto. Por enquanto, basta a gente entender o que é o Udin. Ele não é o pai do Thor. Nos vemos no próximo vídeo. Isso é um treinamento. Aqui a gente mostra o Udin e esconde a relatina. Se você gostou, não esquece da gente. A gente precisa da sua participação para continuar por aqui. Ensino gratuito de tecnologia, eu abraço essa causa. Abraço você também.